Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos ao canal Ouroboros. E hoje nós vamos analisar alguns detalhes a respeito de Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super. Quem é canônico? Quem encaixa onde? Como funciona? Quem dá continuidade? Para onde Dragon Ball vai agora que Akira Toriyama se foi? E bom, ontem foi infelizmente o aniversário de morte do Akira, 8 de março. E também Dia das Mulheres. Então, feliz Dia das Mulheres, às poucas mulheres que me assistem. E voltando a Dragon Ball, então vamos tentar explicar qual a razão dessa confusão. É canônico, não é canônico, vai pra frente, não vai pra frente. Meu Deus, o que aconteceu com Dragon Ball? E bom, galera, é uma coisa que não é tão complicada quanto parece. O lance é que tem aí uma disputa de poder pela obra, dinheiro. E agora que o Akira se foi, vai ser um pouco complicado resolver essa disputa. Então a gente tem que entender o seguinte: a ideia de novo anime de Dragon Ball veio de lá atrás, após o final do evento que foi Dragon Ball Super, lá em 2018. E eles já estavam querendo desenvolver alguma coisa, fazer uma continuação e etc. E blá 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 blá. E, entretanto, a gente tinha um probleminha. Apesar de ter sido aprovado com a participação direta do Akira Toriyama do Dragon Ball Super Super Hero, que foi lançado em 2022, também era necessário que eles quisessem fazer uma nova série dando continuidade, já que o mangá continua. Então, vem aí um pequeno problema. Por que Dragon Ball Daima não foi alguma coisa após Dragon Ball Super ou que encaixava perfeitamente Dragon Ball Super? A razão é, não era para encaixar. O lance, basicamente, é o seguinte: os direitos de Dragon Ball, eles estão divididos entre duas entidades. Shueisha, a publisher do mangá e etc., que é dona dos direitos autorais de Dragon Ball. É por isso que o mangá de Dragon Ball Super, apesar de ter dado uma pausa, não parou. Já saiu capítulo novo, já tem coisa nova, e é previsão de que ele continue lançando, e assim, de prazo indefinido, vai continuar indo, a história vai progredir em Dragon Ball Super. Já Dragon Ball Daima, ele é uma animação focada em um período curto da história entre Dragon Ball Z e o que seria a continuação do Dragon Ball Super. Mas aí vem o problema que todo fã de Dragon Ball tá quebrando a cabeça para entender: os erros de continuidade. Em Dragon Ball Super você tem várias coisas que são uma explicação dada de um jeito, e em Dragon Ball Daima foi dada de outro. E tem coisas que acontecem em Dragon Ball Daima que não se seguem a Dragon Ball Super, como a transformação de Vegeta Super Saiyajin 3, a qual ele chama de Super Vegeta, alguma coisa assim no final do anime, whatever. Ou, por exemplo, o Goku como Super Saiyajin 4, que é algo que você teria que ter visto em Dragon Ball Super, já que o Goku por várias vezes não tinha uma transformação superior, acabou apelando para um ritual que ele não gostou de ter feito para desbloquear o Super Saiyajin God. Então, se ele tivesse o Super Saiyajin 4, ele teria que ter tentado. E o lance é que ele nem mesmo chegou a tentar. O que significa que ele deu o seu melhor, e o seu melhor era o Super Saiyajin 3. Tanto que no anime e no mangá, lembro mais do mangá, afinal eu consigo revê-lo mais rapidamente, o próprio Goku afirma que essa era a transformação mais forte dele. Se ele tivesse um Super Saiyajin 4, ele teria demonstrado pro Bills naquele momento. E ele não mostrou, o que significa que ele não tinha essa transformação. Então, Shueisha, sendo detentora do
dos direitos autorais de Dragon Ball, principalmente a parte do mangá, ela continuou progredindo com o mangá, mas a adaptação do mangá fora do ambiente que a gente já tinha ocorrido tem um problema, que é a disputa legal entre Shueisha e a Capsule Corp, empresa criada, se eu não me engano, pelo Akiko, qual é o nome dele, meu Deus? Que era Akiko Yoku, que já foi editor da Akira Toriyama e ele é diretor executivo do anime. E no caso ele trabalhou na editora Shueisha e tal, e ele era responsável pelo mangá e por tudo que tinha licenciamento da franquia Dragon Ball. Quando ele deixou a Shueisha, ele criou uma empresa nova chamada Capsule Corporation Tokyo. A Capsule Corporation Tokyo é detentora dos direitos de animação. E é por isso que Dragon Ball Super Hero saiu enquanto aquele ainda estava vivo, porque já estava tendo uma negociação, e depois que esse cara saiu da Shueisha e montou a própria Capsule Corporation Tokyo, então a animação ficou meio que fora do alcance da Shueisha. Por quê? Porque ele tem o direito sobre a animação e a Shueisha tem direito sobre o mangá. E aí, percebam que uma tempestade perfeita se moldou para que Dragon Ball Daima fosse criado como uma resposta da Capsule Corporation Tokyo à impossibilidade de animar a continuação de Dragon Ball Super. Os caras querem dinheiro! E o jeito deles ganharem dinheiro com a franquia seria adaptando alguma coisa nova, mas que nunca tivesse sido escrita numa história do mangá. E é por isso que Dragon Ball Daima não vai ter mangá, muito provavelmente, a não ser que eles façam um acordo novo. E, bom, como isso aconteceu? É de fato que Dragon Ball Daima tem criações do Akira Toriyama, você percebe traço da mentalidade do Akira em vários personagens, em partes da história, mas não é uma coisa inteiramente planejada pelo próprio Akira, né? O Akira aproveitou que a obra é dele, ele também já estava bem de saúde, ele participou como ele pôde participar. Fica meio explícito para quem viu o anime do começo ao fim que o Akira simplesmente não estava no seu melhor naquele momento, tanto que a história é cheia de homenagens a momentos antigos e coisas clichês, mas que falta de explicação, assim, cria mais mistério do que resolve. Por quê? Porque ele vai descasar com as coisas apresentadas em Dragon Ball Super, que supostamente tinha toda a mão do Akira, porque é um padrão em Dragon Ball. Qualquer coisa que sai, mesmo que o Akira não tenha feito quase nada, vai ter a assinatura do Akira enquanto ele estava vivo. Por quê? Porque eles precisam dizer que é a continuação da obra original. E é por isso que todas elas fizeram isso ao longo dos anos. Todo o que saía de Dragon Ball, olha, isso aqui tem isso aqui, personagens criados diretamente pelo criador Akira Toriyama, porque o fã de Dragon Ball é muito fã do Akira Toriyama, do gênio que foi Akira Toriyama. E eles vão usar essa fama, eles vão usar isso para alavancar, mesmo que o Akira Toriyama não tivesse nem condições de ter trabalhado do começo ao fim do projeto. Isso fica meio evidente dentro de Dragon Ball Daima, na parte do roteiro. Então é de fato que o Akira Toriyama trabalhou na criação de muitos personagens, fez os traços, isso é meio que a cara dele, até algumas piadas de humor são a cara do Akira Toriyama, para quem já viu outras obras dele. Ele faz isso mesmo, mas você percebe que a animação de Daima não vai conectar com Dragon Ball Super, porque Dragon Ball Super já tem um mangá, já tem uma animação que foi paga, então assim, a Shueisha recebe os royalties dele dentro do que foi animado em Dragon Ball Super. A Toei Animation está feliz porque ela está junto com a Capsule Corporation Tokyo, só que eles não conseguem mais animar o mangá de Dragon Ball Super. E aí foi essa a razão do impasse ter sido resolvido em criar uma animação diferente à parte, sabe, fora do que seria o cânone de Dragon Ball Super. Tá, mas e aí, o que vai ser canônico, o que não vai? Ninguém sabe exatamente
O que vai ser o exato cânone da obra, porque neste momento ela se divide em duas. Uma linha, não vou chamar de linha temporal, porque já tem gente teorizando que o Goku que virou o Super Saiyajin 4 é o corpo do Goku que o Zamasu tomou viajando no tempo, indo para uma outra linha temporal, que, gente, não tem nada a ver, não faz nem sentido. Senão, o próprio Goku Black teria a transformação 4. E ele nunca apresentou isso. Não tem nem indício dele apresentar isso. Nem no Super Hero, não. Em Dragon Ball Heroes, onde você tem toda gororoba de coisas que seriam ótimos fanservices alocadas ali, você tem até um Goku Black Super Saiyajin Rosé 3, mas não tem um 4. E olha que ele viu o Goku Xeno com a transformação 4. Então, ele poderia ter feito pelo menos igual com o Kid Divino e ia ficar do caralho. Mas não fez. Então, muito provavelmente, não é isso. Mas, de fato, é uma bifurcação que separa. Dragon Ball Daima vai para um lado e Dragon Ball Super vai para o outro. Dragon Ball Daima você tem um Deus Supremo diferente, e em Dragon Ball Super você tem outro Deus Supremo diferente. E em um você tem um Deus Criador que consegue criar outras coisas, que outros universos, que veio do reino Makai, que não sei o que. E em Dragon Ball Super você tem um Deus infantiloide, chorão, com poder de destruição absurda, que formam teorias como se o Zeno fosse o deus da destruição e o outro deus, que eu já esqueci o nome, fosse o deus da criação máxima, o que compararia com que as duas entidades fossem o todo, mas separadas, cada um tem uma função completamente diferente uma da outra. Legal, mas isso tudo é teoria. O fato é, as duas histórias se separam, e enquanto tiver uma disputa judicial sobre os direitos de Dragon Ball, agora que o Akira Toriyama infelizmente se foi, dificilmente a gente vai ter uma animação de Dragon Ball Super anunciada aí. Não que a Toei Animation não queira animar, que a Shueisha não queira passar isso para alguém animar, mas porque, como os direitos estão separados e restritos a entidades diferentes, se as duas não combinarem, não rola. E uma forma da Capsule Corporation Tokyo ganhar grana sem ter que repassar boa parte dessa grana para a Shueisha, que está segurando os direitos ali de Dragon Ball, foi criar um anime completamente novo sobre o nome de Dragon Ball, mas fora da história padrão de Dragon Ball, sem seguir o que foi Dragon Ball Super. E é por isso que, enquanto eles não resolverem, é muito complicado de que tenhamos uma definição do que é canônico, o que não é, e para quem vai continuar no que. De fato, o mangá de Dragon Ball Super vai continuar, e se só ele continuar tendo uma sequência, já que Akira Toriyama não está escrevendo Dragon Ball Daima e você não tem um nome poderoso o suficiente para dizer que este será o novo escritor de Dragon Ball Daima, que vai superar o que foi passado, que vai dar seguimento, ou que eles vão trazer o Toyotaro para fazer a história de Dragon Ball Daima também, eu duvido muito, porque ele tá dentro da Shueisha. Então, enquanto eles não casarem isso, se Dragon Ball Daima não tiver continuação, mesmo que chamem ele de canônico, a única história que continuou foi Dragon Ball Super. E continuou sem os acontecimentos de Daima. Eles podem amarrar tudo, fazer tudo ficar bonitinho numa coisa só? Pode, só que depende do que eles vão falar na justiça, quem vai abrir mão do que, quem quer mais ou menos dinheiro. Tudo se resume à grana. Então, a história é essa. Vou ter deixado aqui imagens mostrando o que foi dito. E, bom, enquanto essa briga se estender, não teremos mais novos Dragon Ball animados. Pelo menos por enquanto. Porque nada impede deles resolverem fazer uma coisa juntos. Então é isso. Deixa o like, curta, compartilha. Sigam o Dragão. E valeu, pessoal. Até a próxima. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Até
Tamo junto. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o dragão. Valeu!